República Dominicana, 1949. O país não funcionava como uma nação, mas como a fazenda particular de um único homem, Rafael Leônidas Trujillo, autodenominado o Chefe. Ele era um ditador megalomaníaco que controlava o exército, a economia e, em sua mente perturbada, acreditava ser dono de todas as mulheres do país. O regime era mantido por uma mistura de terror policial e festas luxuosas, onde o bode, como era conhecido por seu apetite sexual insaciável, selecionava suas vítimas. Foi numa dessas festas, organizada obrigatoriamente para homenageá-lo, que seus olhos caíram sobre a família Mirabal, uma família culta e próspera de Salcedo. As 4 irmãs, Pátria, Minerva, Maria Teresa e Dedé, eram a antítese da vulgaridade do regime. Mas foi Minerva, a mais intelectual e desafiadora, quem despertou a obsessão do ditador. Ao contrário das outras, que baixavam os olhos, Minerva sustentou o olhar. Quando Trujillo tentou assediá-la na pista de dança com gestos vulgares, Minerva fez o impensável. Rejeitou o homem mais poderoso do Caribe. A lenda diz que houve um tapa. A realidade histórica confirma que houve uma rejeição pública e humilhante. A família fugiu da festa debaixo de chuva, aterrorizada, sabendo que aquele não era uma sentença de morte. Trujillo não aceitava rejeições. A partir daquele baile, a máquina do Estado se voltou contra uma única família. O pai foi preso, a fortuna confiscada e Minerva teve sua vida vigiada centímetro a centímetro. O que Trujillo não sabia é que, ao perseguir aquela mulher, ele não estava criando uma vítima, mas forjando a líder que destruiria o seu império. Oi pessoal, aqui é a Kim e você está no Her Story Root, o canal onde a gente mergulha a fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você está chegando agora, sinta-se em casa. Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção, com contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E hoje nós vamos desmontar uma das mentiras mais sangrentas da história da América Latina. O mundo conhece as irmãs Mirabal como as borboletas, o símbolo global da não violência contra a mulher. Mas a história oficial, aquela que o regime tentou vender, diz que Pátria, Minerva e Maria Teresa morreram em um trágico acidente de carro numa estrada chuvosa em 1960. Vamos ser claros desde o primeiro segundo. Não houve acidente. Houve uma emboscada. Houve uma execução brutal, corpo a corpo, planejada no gabinete presidencial. Elas não morreram pelo impacto de um veículo. Elas morreram porque foram espancadas e estranguladas num canavial escuro por agentes do Estado. E depois, seus corpos quebrados foram jogados de um penhasco para simular uma fatalidade. O apagamento aqui foi literal. Tentaram disfarçar um crime político de feminicídio e um feminicídio de acaso. Hoje, vamos investigar como 3 irmãs, mães e esposas, se transformaram em comandantes de uma revolução armada. A perseguição de Trujillo radicalizou Minerva. Proibida de exercer a advocacia mesmo após se formar com honrarias, uma vingança pessoal do ditador para torná-la inútil, ela percebeu que não havia espaço para reforma dentro do sistema. O sistema precisava ser derrubado. Minerva mergulhou na leitura política clandestina, devorando textos sobre democracia e revolução. Sua coragem era magnética. Logo, sua irmã mais nova, Maria Teresa, doce, mas de temperamento de aço, juntou-se a ela. E por fim, Pátria, a mais velha e religiosa, que inicialmente buscava a paz, viu a brutalidade do regime invadir a igreja e decidiu que a fé exigia a ação. Assim nasceram Las Mariposas, as borboletas. Não era um apelido fofo, era o codinome de guerra delas na clandestinidade. A casa das Mirabal deixou de ser um lar doméstico para se tornar o centro nervoso da resistência dominicana.
Enquanto cuidavam dos filhos e mantinham a aparência de donas de casa exemplares, elas organizavam células rebeldes em todo o país. O serviço de inteligência militar, o SIM, estava em toda parte, com seus carros Fusca pretos e óculos escuros, ouvindo conversas em cafés e praças. Mas as irmãs operavam nas sombras, tecendo uma rede de conspiração que unia camponeses, estudantes e profissionais liberais. Elas não eram apenas símbolos, eram estrategistas que usavam sua invisibilidade de gênero como camuflagem. Em janeiro de 1960, a resistência ganhou nome e forma: Movimento Revolucionário 14 de Junho. Inspirados por uma tentativa falha de invasão para derrubar o ditador no ano anterior, as irmãs de seus maridos fundaram o maior grupo de oposição que o regime já vira. É crucial denunciar o aparamento histórico aqui. Muitas vezes, elas são retratadas apenas como esposas que apoiavam seus maridos. A verdade é o oposto. Minerva era a líder intelectual, a Mariposa 1. Foi na casa delas que os planos foram traçados, onde armas foram escondidas, onde bombas caseiras foram fabricadas. Elas eram soldados na linha de frente. Mas o regime tinha informantes infiltrados. A repressão veio rápida e violenta. Centenas de membros do movimento foram presos e levados para La 40, a infame câmara de tortura de Trujillo. Minerva e Maria Teresa foram encarceradas. Lá dentro, a dignidade humana era desfeita. Minerva foi submetida a torturas psicológicas brutais, mas manteve um silêncio desafiador que enfurecia seus captores. A pressão internacional e a influência da Igreja Católica, chocada com a prisão de damas da sociedade, forçaram Trujillo a libertar as mulheres, mantendo os maridos presos. O ditador achou que, soltando-as, iria acalmar os ânimos. Ele não percebeu que estava soltando as arquitetas de sua própria queda. A liberdade das irmãs era uma ilusão. Elas estavam em prisão domiciliar de fato, com todos os seus bens confiscados e agentes do governo vigiando cada passo. Trujillo, percebendo que as irmãs não haviam se quebrado na prisão e continuavam sendo íconos de esperança para o povo, decidiu pela solução final. Ele transferiu os maridos delas, Manolo e Leandro, para uma prisão distante em Porto Plata. O plano era diabólico em sua simplicidade: forçar as irmãs a viajarem constantemente por uma estrada de montanha isolada, sinuosa e perigosa para visitar os esposos. Era a armadilha perfeita para um acidente. Todos sabiam do risco. Os maridos de dentro da prisão imploraram para que elas parassem de vir, sentindo o cheiro de sangue no ar. Mas a lealdade das Mirabal era inegociável. No dia 25 de novembro de 1960, Pátria, Minerva e Maria Teresa, acompanhadas pelo motorista Rufino de la Cruz, entraram no jipe para aquela que seria sua última viagem. Elas se despediram das crianças, vestiram suas melhores roupas e enfrentaram a estrada. Havia um silêncio pesado naquele dia. Trujillo havia dito publicamente semanas antes: "Meus únicos problemas são a igreja e as irmãs Mirabal." Ele estava prestes a eliminar um desses problemas. No retorno de Porto Plata, quando o sol já caía e as sombras da montanha cobriam a estrada, o jipe foi interceptado por um carro do serviço secreto. 4 homens armados bloquearam a passagem. Não houve troca de tiros. A ordem era não usar balas para não deixar provas balísticas. As 3 irmãs e o motorista foram arrancados do veículo à força e arrastados para um canavial denso à beira da estrada. O que aconteceu ali foi a manifestação mais pura do ódio patriarcal. Elas não foram executadas rapidamente, foram massacradas. Os assassinos usaram porretes e bastões. Minerva, sempre a guerreira, teria gritado e lutado até o fim, mas a força bruta prevaleceu. Elas foram espancadas até a morte, ossos quebrados, rostos desfigurados. A brutalidade do ato tinha uma mensagem clara: não bastava matar a oposição política, era preciso destruir o corpo feminino que ousou desafiar o macho alfa da nação. O silêncio que se seguiu no canavial foi o som mais ensurdecedor da história dominicana. As borboletas haviam parado de voar, esmagadas pelas botas do regime.
Com as irmãs mortas, começou a segunda parte do plano, a encenação. Os assassinos, seguindo ordens estritas do general Pupo Roman, recolheram os corpos destroçados e os colocaram de volta dentro do jipe. Minerva foi posta no banco do motorista, numa última zombaria cruel. O veículo foi levado até a beira do precipício em Lacumbre e empurrado abismo abaixo. O carro capotou violentamente, transformando-se em uma massa de ferro retorcido no fundo do barranco. A ideia era que os ferimentos da queda mascarassem as marcas do espancamento. Na manhã seguinte, os jornais controlados pelo Estado estamparam a manchete cínica: "Lamentável acidente ceifa a vida das irmãs Mirabal". Trujillo acreditou que o povo seria estúpido o suficiente para aceitar essa versão. Ele subestimou a inteligência da dor coletiva. Ninguém acreditou, nem por um segundo. A notícia correu como pólvora. Elas foram assassinadas. O que deveria ser o fim da resistência tornou-se o estopim da fúria nacional. Aquele jipe no fundo do abismo não era um acidente. Era a prova final de que ninguém estava seguro enquanto o monstro vivesse. O assassinato das Mirabal foi o maior erro estratégico de Rafael Trujillo. Em vez de medo, ele gerou nojo. A brutalidade contra 3 mães, mulheres amadas e respeitadas, quebrou a apatia até mesmo dos setores conservadores que apoiavam a ditadura. A consciência nacional despertou. Se ele fez isso com as Mirabal, o que fará conosco? O sangue das irmãs envenenou o regime. Apenas 6 meses depois, na noite de 30 de maio de 1961, um grupo de conspiradores emboscou o carro de Trujillo numa estrada escura. Uma justiça poética inegável. O ditador foi crivado de balas. O bode estava morto. E seu império de 30 anos desmoronou pouco depois. As borboletas do além-túmulo haviam derrubado o gigante. Mas após a queda veio uma nova luta, a da memória. Durante anos tentaram suavizar a história, transformando as Mirabal em mártires passivas, santas católicas que morreram rezando. O History Route denuncia essa tentativa de domesticação da história. Elas não eram santas de altar, eram revolucionárias de trincheira. Havia uma quarta irmã. Dedé Mirabal não entrou no jipe naquele dia. Por anos, ela carregou a culpa esmagadora da sobrevivência. Por que elas e não eu? Mas Dedé compreendeu que sua missão era diferente. Ela não foi a mártir, ela foi a voz. Dedé assumiu a criação dos 6 sobrinhos órfãos, educando-os com a verdade sobre suas mães. Ela transformou a casa da família em um museu, preservando cada carta, cada vestido, cada mecha de cabelo. Durante décadas, ela recebeu visitantes do mundo todo, repetindo incansavelmente a história real, impedindo que o tempo apagasse os detalhes ou que a política distorcesse os fatos. Ela viveu para garantir que os assassinos não tivessem a última palavra. Dedé faleceu em 2014, tendo cumprido sua promessa. Ela provou que a memória é uma forma de resistência tão poderosa quanto a pólvora. O apagamento das irmãs durou apenas 6 meses, o tempo entre a morte delas e a de Trujillo, mas a luta pela memória correta durou mais de 50 anos. Sem Dedé, talvez as mariposas fossem apenas uma nota de rodapé. Por causa delas, elas são lendas vivas. Em 1999, a ONU reconheceu a magnitude desse sacrifício e declarou o dia 25 de novembro, a data da morte das irmãs, como o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. O assassinato de Pátria, Minerva e Maria Teresa deixou de ser uma tragédia local para se tornar um grito global. Elas nos ensinaram que a violência de Estado e a violência de gênero muitas vezes andam de mãos dadas e que a resposta para ambas é a coragem inflexível. Se a história dessas mulheres que trocaram o conforto pela luta e a vida pela liberdade tocou você, faça sua parte. O esquecimento é a arma dos tiranos. A memória é a nossa defesa. Inscreva-se no canal,
Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que as borboletas continuem voando. Eu te vejo no próximo episódio para resgatarmos mais uma heroína que o mundo tentou silenciar.